Versão brasileira, Orelha Seca Filme. Bom Bom dia, dia. como é que vocês estão? Tão bom, gente? Nós estamos bom. Estamos aí na Indonésia, acampamos aqui nesse paraíso. O nome da praia aqui é... Meu Deus, eu tava gravando o nome, peraí que eu vou ver. É Pantai Sebroitan, uma coisa assim. Pantai Sebroitan. É muito legal aqui, a gente não precisou pagar nada pra ficar aqui. Dormimos ali bem na beirinha da praia. Tem banheiro aqui. Já tomamos banho de mar. Tem o quiosque aqui do nosso amigo que a gente conversou ontem. Hello. E é muito gostoso aqui, né? Não dá nem vontade de ir embora. A Ju já tomou um banho de mar. Eu não quis tomar banho porque eu tava com uma sensação de limpeza aí. Agora é 7 e pouquinho. E a gente acordou, era umas 5h50, né? 5h50? 6h50. 6h40 mais ou menos. E aí era o meu sonho acordar e ir pro mar. E tipo assim, quando é quente, né? Porque quando é frio não tem como. Sim. Mas eu ainda tô me sentindo tão limpo de ontem, do banho de garrafa que a gente tomou aqui. Mas você podia tomar um banho de novo. Mas vai demorar muito. Não. A gente tomou um banho ontem aqui nesse banheiro. E é isso aí, depois vamos fazer nosso café da manhã e pegar a estrada. Dona Ju já passou uma água no corpo. E agora vamos fazer um café da manhã. Parece que eu vou fazer café com água do esgoto, ó. Que isso? É que ficou um pouquinho de café no copo ontem, daí eu usei pra fazer medida e sujou a água. Mas tudo bem. Eu não tenho como expressar o quanto isso é bom. Tudo esse rolê. Tudo isso. Tudo isso. Nossa, tá muito legal, É sério. incrível, de verdade. E agora a gente tá indo em direção... Eu não sei se a gente vai chegar hoje, não sei. Eu acho que hoje não, mas talvez amanhã a gente chegue. A gente tá indo em direção ao maior templo budista do mundo. É um lugar muito doido lá. A gente olhou umas fotos, é diferenciado, algo assim que tipo, eu nunca vi nada igual. Então acho que vocês vão curtir pra caramba. A gente só não tem certeza se vai conseguir entrar lá, porque a gente viu relatos que tem que comprar com antecedência e tal, o ingresso. Mas vamos ver, de repente vai dar bom. Ué, será que apagou? Tinha apagado. Tava dando cheiro de gás. Mas mesmo se nós não conseguir entrar, já vai ser top, assim, porque dá pra ver que de fora já é um negócio absurdo, assim, de tão bonito. Então, simbora pra lá. Falta uns 300 km, não sei, menos de 300. Deixa eu ver certinho. 274 km que falta pra chegar lá. Mas de boa. Bem provável que a gente não vai chegar hoje, mas porque a gente vai também curtindo o caminho, né? Mas se não chega hoje, chega amanhã. Sim. E tudo certo. E hoje vai ter pão com ovo. Só que dessa vez não é o pão seco e duro, né? Não. Café da manhã pronto. Estamos aí usando o nosso colchão Comfort Plus para sentar em cima, né? 1 milímetro do mais puro conforto. E eu tava pensando agora, uma das coisas que tá fazendo bastante falta no rolê, principalmente para a questão das filmagens e para nós também, é o nosso capacete, né? Porque aí nós tinha comunicador, botava as GoPro aqui e nós conseguia... Quando via alguma coisa no caminho, podia estar comentando ou falando enquanto roda alguma coisa, nossa, e falando, né? E desse estilo que a gente tá aqui, a gente infelizmente não consegue fazer isso. Porque quando tá andando, fica pegando vento, não dá pra gravar a voz, né? Faz parte? Faz parte. Acho que tá dando uns vídeos bacana, mas se tivesse com o nosso capacete aqui ia ser mais louco, né? Nossa, dá pra ver que o pessoal é muito caprichoso com o lugar aqui, porque... Tá tudo muito limpo e olha só, eles usam, eu já vi em vários lugares, a vassoura deles é isso aí, ó, pra varrer pátio pelo jeito. Não sei se é pra varrer dentro de casa também, mas é dessa alturinha assim, ó, desse tamanho no caso. Imagina, ela já tá há um tempão ali varrendo folha agachada. Acho que se nós fizer isso ali uma meia hora já não levanta mais, né? Ela tá varrendo tudo, as folhinhas, tudinho.
E aqui dá pra ver, ontem quando nós chegamos aqui, dava pra ver que eles limparam e deixaram tudo muito perfeitinho, porque tava lisinho, né? Não tinha uma sujeirinha. Eles são muito caprichosos. Adeus, paraíso! Simbora pegar a estrada. Foi muito bom ficar aqui. Ô, galinhado! Lugarzinho bem bacana, pessoal, gente boa. Ai, ai. E a estrada nos trouxe até uma praia bem badalada aqui. Tem bastante prancha para alugar, bastante gente aqui. Lá atrás tá tendo aquelas aulas de dança que nem fazem no Brasil, assim. Tá rolando um... E olha que hoje é dia de semana, hein? A estrada tá costeando um rio aqui. E olha que é um dos rios mais bonitos que a gente já viu, assim. Ele é todo ele com bastante verde assim ao redor. Nossa, e olha. A cor da água também é um azulzinho esverdeado. Eu não sei que cor é, mas é muito legal. Esmeralda. E olha a correnteza dele assim, ó. Bem calminha, né? Nossa, é coisa mais linda, ainda mais com essa vegetação. Cara, que coisa linda. Lindo mesmo. Surreal, né? Já dá vontade de se atirar. Sabe que ia ser muito lindo aqui pegar um caiaque ou uma coisinha assim e dar um rolê. Isso aqui lembra até bonito lá algumas partes, né? Lembra. Muito lindo. E agora eu fui dar uma olhada porque eu tava achando meio estranho. O pneu da Ju parecia meio baixo. E adivinhe, tá levemente furado. Não totalmente ainda, mas pelo que eu tô vendo no ventil e por ser roda de liga, é pneu sem câmera, então dificilmente ele vai murchar de vez, né? Talvez tenha alguma coisa dentro do pneu que ela tá ali e tá vazando um pouco. Mas aqui para todo lado tem borracharia e bem provável que logo logo a gente vai passar num lugar. Eu só falei pra nós ir mais na manha, assim, nas curvas e tal. E aí bora achar uma borracharia. Ainda bem que tem coisa pra todo lado aqui pra arrumar e tudo, porque nós não temos nada, né, com nós aqui. Mas será que a gente vai achar ali pra frente? Acho que sim, tem por tudo que é canto aí. Tá de boa. Tá tipo só murchinha, não chegou, não tá bem furado. Mas nós não temos é uma chave de fenda, homem. Estamos só na raça. Pode ir. Parece piada, mas a gente não andou 100 metros, achou uma borracharia. Yan na yo. Basic ayam pakuan. Nah. Ay, siya pakuan. Uyang yo. Para man lang ito dyan. Esse pneu. Nós não vamos chegar de volta com esse pneu aí. Jadi balagas kyo. Tá aparecendo a lona. Kudu diganti ya. Não acredito. Sim. Olha, não vai dar pra fazer todo o rolê com esse pneu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aparecendo a lona do pneu. Konten. Sebenarnya tidak skema. Tapi tidak ada ininya.
No paco. Ah. Não. No. Ele tá dizendo que não tem nada de Ya. furo, de prego e coisa. Mas é aqui, ó, o problema. Ya. Caraca, meu. Mostra, filma aqui pra mim mandar pra mulher. Bom, na verdade apareceu uma coisinha aqui, quase não dava pra ver, mas deve ter alguma coisa aqui enfiada. Mas mesmo assim, nós vamos ter que dar um jeito, porque tá na lona esse pneu aí, credo. Tá, mas daí a gente vai ter que colocar com o pneu então. Não sei, mas não dá pra nós só Não, rodar claro assim. que não, né? A Ju mandou mensagem pro pessoal que alugou a moto pra nós, daí eles pediram se podiam falar com o carinha ali, né? Aí agora eles vão se entender. Mas a gente falou com ele, um pneu novo pra botar aí atrás instalado, 250 mil rupias, dá 83 reais. Vamos ver se de repente eles vão falar pra trocar e depois descontar, vamos ver o que acontece. Bom, eles se falaram ali, agora a Ju tá falando com a mulher aqui pra ver, mas de qualquer forma nós vamos trocar. Ele vai ali pegar o pneu, ele vai comprar o pneu. O pneu com a troca, 83 reais. Aí não tem o que nós fazer. Se nós vamos ganhar o dinheiro ou não depois, não tem muito o que fazer, porque a gente tem que rodar muito ainda. E esse pneu aqui não vai ter condições. Mas olha aqui, ó, eu não tinha visto isso aqui, ó. Esse pneu aqui, ele tá escamado, ó. Eu não sei se essa roda tá torta ou o que, mas ele tá mais gasto aqui, daí aqui ele tá mais alto, aqui ele tá mais baixo. E é justamente aqui onde tá pegando a lona, ó. E aí é questão de segurança, não dá. Esse meu aqui tá bem bom. Aí, chegou nosso pneu zero bala na embalagem. Aí a Ju já falou com a mulher lá do aluguel. Ela vai dar 200k pra nós. 200 mil, aqui vai custar 260, mas daí ela falou, porque lá eles pagam 200, que não sei o que. Mas tudo lá bem. É cidade grande, eu acredito mesmo. Sim, sim. Eles encontram mais barato, né? E a gente tá sujeito, porque, cara, a gente, Não, com certeza, né? tu pega duas motinhas, essas motos, elas, tipo, não são estradeiras, né? E tu começa a andar, nós tem que estar disposto a, tipo, nós vamos acabar tendo que fazer uma troca de óleo no meio do caminho, essas Sim, coisas isso, a gente vai fazer. Isso a gente já sabia. Só Mas não pensa, esperava tipo, trocar um pneu, A né? gente acabou de sair. Sim. Mas tudo certo. Mas mesmo que ela não pagasse nada, nós ia trocar, porque Claro, né? não tinha o que fazer. Porque é a moto que eu tô usando. Não, mas independente de qual fosse, tá louco? Chega a estourar um pneu desse numa curva. Mas tudo certo. Vamos trocar e segue o baile. Acabo de ter mais um motivo para um dia viajar numa motinha dessa. Ele tá trocando pneu sem tirar nenhum parafuso da roda. Porque só tem o amortecedor de um lado, ele pegou, puxou tudo pra cá. A única coisa que ele fez foi soltar isso aqui um pouquinho para puxar pro lado, para tirar o pneu fora. Olha isso. Cara, Olha, que aí, ó. barbada. Oh, muito bueno. Simpó! Ai, ai. Pessoal, eles são muito gente boa. Ai, ai. Nossa, que facilidade. Sem contar que esses pneus aí são sem câmera. Se o cara carrega um kitzinho daquele espaguete, a coisinha, e o compressor, tu nem tira o pneu do lugar. Se furar, arranca o que furou, bota ali o espaguete, enche o pneu e vai embora. Meu, é outra vida, né? Coisas para o futuro: andar com uma moto que tenha roda de liga. Só cuidar os buracos para não estourar a roda, já facilita metade do... Tem que cuidar os buracos. Buraco muito grande entorta mais fácil as rodas, mas nem tanto. Hoje em dia deve ter umas Nossa, rodas... eu passei uns quantos buracos. pode entortar a roda, né? Porque ela não é tão forte. Mas é que essas estradas que a gente tá passando agora tem umas muito loucas, né? Tipo, tem umas cheio de emenda. Cheia. é bem... Remendo. Varia muito. Que nem aqui é um asfaltinho novinho, ó. Lisinho. Novo. Mas tem lugares que é uma buraqueira, uma coisa arada, mas tudo certo. Tudo se resolve. Nave prontinha pra rodar, papai. Tudo certo. Pneu zero, bala. Top, hein? Só pegar a estrada de novo. Thank you.
Ya. Thank you. Thank you, ya, thank you. Bye bye. Thank you. Selamat sampai tujuan. Thank you. Thank you. Tchau. Simbora. Bye bye. Bye. Roll up my window, don't know where I'm bound. Driving by the river, there's a hole in the ground. Hand-me-down t-shirt, sticking on my back. Heading for a fall. Had to get up to crawl. I ain't got no time to stall. On my way to nowhere, I'm not afraid at all. Roll up my window, can stand the fresh air. So far from the city, couldn't even compare. Ragged down highway, too many miles from home. Heading for a fall. Had to get up to crawl. I ain't got no time to stall. On my way to nowhere, I'm not afraid at all. Hora do almoço. Vamos provar uma comida local hoje. Não tem muita opção aqui na região, então vamos na sorte. Bora. Hello. Acho que é aí. Mais perto. Bom, estamos aqui. Eles já botaram um pratinho com um bolinho aqui, ó. Nossa, muito gostoso, né? Tem repolho misturado, tem cenoura, algum temperinho. Ele é muito, muito bom. E esse aqui eu acho que é diferente. Esse aqui parece ser diferente desse. Ele, sabe o que isso aqui lembra? Será que esse não é com pimenta? Bolinho de batata que a minha avó faz, só que sem o que você quer beber. Chá ou água? Nada? Não, tem. Mas olha isso daqui. Vai uma pimenta aí. Esse molho aqui deve estar cravado de pimenta também. Vamos provar? Eu vou provar, mas olha, só por Deus. Eu vou mergulhar isso aqui. Olha, tá cheio de coisinha de pimenta. Nossa, só o cheiro agora que tu ergueu a colher. Não senti. Sério? Imagina o que é o molho deles então na comida. Eu botei só assim, ó, no. Uau, que loucura. Nossa. Muito louco. E assim, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui no negócio deles aqui. Eles têm um prato basicamente aqui, que deve ser uma comida bem típica. Isso aqui, ó. Esse é o prato. E aí a gente pediu se tinha... Nossa, muito forte. Nossa senhora. Tá queimando até agora. A gente pediu se tinha alguma opção de comida sem pimenta. Daí eles falaram que, como eles fazem um prato, né, e a pimenta já é colocada no molho. Aí a gente pediu se tinha como comer sem o molho. Daí eles falaram que sim. Daí eles vão trazer o molho separado. Vamos ver o que vai ser, né? Seja o que Deus quiser. Mas o bolinho... Vamos ver se esse aqui tem pimenta. Esse aí é diferente. Esse a massa parece de... Ah, tem frango? Ou o quê? Ou peixe? frango. Tem frango junto. Nossa. Bom?
Tem o mesmo gosto da massa? Parece ser uma massa de ovo, só que tipo meio que um omeletão. Não, mas esse não. Eu acho que ele não tá bom. Puxa, eu acho que ele parece que tá azedo. Parece azedo esse. Olha aí o nosso prato. Ele é muito bonito. Pratinho de arroz. Agora, tomara que não tenha pimenta. Franguinho. Temperinho verde. Isso aqui... Tem massinha de arroz. Ah, tem massa de arroz. Esse caldinho, se não tiver lotado de pimenta, vai estar bem gostoso. Eu só não... Isso aqui seria o quê? Amendoim. Tu vai amar. É um molho doce. Sério? É muito bom. E o que será que é isso daqui que é rosa? Não faço ideia. Mas é apimentado. Sente depois a pimenta. Isso aqui é tipo uma casquinha crocante, que agora aqui quando molhou bem ela ficou molinha. Mas a... Nossa, que delícia! Prova. Tem pimenta, só que é muito na medida. Bem pouquinho, né? Isso pra eles é sem pimenta. Ah, tem um pouco de arroz dentro também. Nossa, tem mais um monte de coisa, ó. Tem broto. Uau, que prato da hora. Que prato da hora. Olha que lindo. Olha. Vou provar isso, essa maçã. E esse arroz aí? Cadê os nossos hashis? O arroz aqui é todo sem sal, mas ele é gostoso. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu não sei se eles botam algum tipo de temperinho. Ele é muito suave, mas não tem sal. Mas um arroz sem sal nosso fica estranho, né? Provou esse rosa? Sim. O que é? Olha, tem... Amendoim. Nossa, esse molhinho é maravilhoso. É muito bom, né? Nossa, Jô, acho que a gente pediu um pratinho, por mim pode pedir outro. É muito bom. Uau. Nossa. Se deu. Nós tava com um medo. De ser lotado de pimenta. Mas esse aqui deu bom. Mas também porque a gente pediu pra vir sem pimenta, né? Opa. Mas que molho que vi. Ui. O que foi? Pimenta. Pimenta? Ah, deve ter alguma outra perdida aí no meio. Ah, eles devem acrescentar um outro molho. Talvez isso aqui, ó. Talvez por cima ainda. Não sei. Pode ser. Vou dar isso pra Ah, incrível. Eu amei. Esse arrozinho com esse caldinho aqui, ó. Deve ser divino. Adorei. Adorei. Tem mais um monte de coisinha no meio aí que a gente nem sabe o que é. Mas é bom. Nossa. É uma explosão de sabor. Hora de pagar nosso rango. Adivinhe quanto que custou? 15 mil rúpias. 5 reais. Nosso almoço hoje. Que doidinho. Thank you. Claro, yes, yes. Ele quer tirar uma foto com nós, Ju. Ó, o troco. Nossa, gente, esse almoço foi top, hein? Por 5 reais ainda. Pera, vou pegar a nossa câmera aqui. Se não gosta, Thank you. Bye bye. Ah, meu telefone. E aí, Ju, estamos aprendendo a língua local. Como é que fala? Estava muito bom. E tu? Sangat Bagu. E tu, Sangat Batu? Badu? Du Badu Badu?
muito legal, porque eles, quando a gente chega, eles ficam se rindo, né, Gu? Sim, eles... E... Eles olham, daí a gente dá oi, daí eles... eles dão risada. Eles dão muita risada. E as menininhas também, às vezes quando passa assim, as criancinhas, né? Aí elas ficam nos olhando assim, aí a gente fala hello, aí elas hello, daí depois quando ele passa assim, todas começam a rir, sabe? E às vezes quando a gente para pra ver alguma coisa, elas passam, hello, aí elas voltam, hello. Ai, e daí agora quando a gente foi dizer que tava muito bom, né? A gente foi dar uma olhadinha como se fala em indonesiano. Sim, muito show, gente. Nossa, a gente adora essa comida. E eu não esperava que fosse tão barato. E eu falei em pedir mais um prato, mas não precisava, porque a gente encheu a pança. Imagina, veio um monte de bolinho, um pratão de arroz e toda aquela sopinha ainda que tava muito boa. Verdade. Bueno, vamos pegar a estrada e vamos dar. Boom, boom, there's a knock at the door, but don't freeze in your tracks. It's that chance that you've been waiting for. It's the light coming through the crack. When the light shows an open door, a chance like a Hoje o calor tá judiando os peão. Paradinha pra tomar uma água gelada. Tá de arrepiar. Maravilha. Pô, a gente veio percebendo alguns detalhes nesses poucos dias que a gente teve aqui. Nos parece que eles consomem pouquíssima carne, né? O único lugar que a gente viu carne pra vender foi lá em Jacarta, ainda naquele mercadão grandão que a gente fez as primeiras compras. Lá deve ter bastante, né? Tinha açougue lá no mercadão. Mas depois de lá a gente não viu mais. A gente vira e mexe para nessa redezinha de mercado, nessa e numa outra rede que é Indomarket, uma coisa assim. E esse aqui é Alfamart. E nenhuma tem carne, não tem nenhum tipo de carne. Tem no máximo uma salsichinha na geladeira e umas coisinhas de frango ali congelado. E era isso. E também a gente viu que toda essa quilometragem que a gente andou, 2 vacas, né? 2 vacas só. 2 vacas até agora só. Eu vi uma meia dúzia de cabrito, um cabritinho numa casa. Eu vi. O que? Ovelha? Ovelha eu vi. Mas bem pouquinho, né? Eu vi várias, mas num lugar só. Aí o cara vê assim, tipo, que nem ali na nossa frente tem umas galinhas soltas ali, comendo uma grama, assim, vira e mexe. O que mais tem é galinha. Praticamente todo mundo tem uma outra galinha. Vira e mexe, uma se atravessa na pista. Mas assim, tipo, dá pra perceber que eles plantam muito aqui, mas criam pouco. É pouca criação de bicho e coisa assim. Cachorro não tem muito. Gato tem assim, mas também não é muito. Gato é o que mais tem. Tem mais do que cachorro. Outra coisa que a gente reparou, eu acho que eles consomem pouquíssima Coca-Cola aqui. Pepsi eu não vi aqui. Não. Pepsi eu não vi e Coca-Cola tu quase não... Olha, é raro se eu vi, acho que 1 ou 2 pessoas tomar. E no mercado, que nem aqui, se tu for olhado, vai ter 2, 3 assim, gelada e era isso. Não tem muito. E tem várias bebidas diferentes, assim, que a gente não sabe o que é. Muita bebida chá gelada, essas coisas assim.
E outra coisa que também nos chamou a atenção é tipo a questão das crianças, como é precoce aqui, tipo, é criança assim que deve ter uns 6 anos assim, metendo pau nas motinhas com 3, 4 em cima. Criança pequena fumando assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, como se fosse um adulto assim, caminhando, pitando. Sim. É umas coisas assim bem diferentes que estão chamando a atenção. E aqui é louco porque ontem a gente viu as crianças indo pra escola, né? Sim. Todo mundo vai sozinho, uns toquinhos desse tamanhinho assim, indo pra escola. Eles meio que se governam aqui, Aham, parece, né? Sim. É uns detalhes assim que a gente tá percebendo que é bem diferente do normal pra nós, né? É verdade. Bueno, a gente deu uma olhada no iOverlander, existe uma única marcação aqui e tá 16 km. Só que ela é de 2017. Mas é a única, então nós vamos lá dar uma olhada. Vai que dá boa, né? Senão a gente procura algum outro lugar. Hora da verdade, vamos descobrir se o nosso lugar de acampamento vai ser bom, se vai dar pra dormir. O bom é que agora é 4 da tarde, qualquer coisa dá tempo da gente ir pra outro lugar. Hello! O pessoal parece simpático, né? Primeiro hello. Deu boa demais. Custava 6, deu 13 mil rúpias pra nós dois, que dá 4,30, então deu R$2,15. E ele disse que a gente podia acampar onde achar melhor. A gente pode olhar ali, onde a gente achar que tá bom pra nós, a gente pode acampar. E qualquer coisa, qualquer coisa que acontecer, a gente pode vir aqui que Ele falou, eu achei muito legal, né? Sim, ele disse, qualquer coisa pode vir aqui me chamar que eu resolvo. E a gente aprendeu a falar muito obrigado, Trimagashi. Trimagashi. É, né? Trimagashi. Thank you. Ele acabou de oferecer peixe assado. Muito legal. Bora lá encontrar nosso cantinho. Hello. Só que lembra que às 5 da manhã o sol vem rachando, né? Se nós acordar aqui do descampado, nós vamos cozinhar. Se enfiou no areião, agora eu quero ver, ó. Ah, foi de boa até. Estamos analisando o terreno. Encontramos uma torneira com água para depois a gente poder tomar um banho. Tem umas piscinas vazias aqui. A gente está ainda decidindo o lugarzinho para montar a barraca. Ali atrás, depois eu vou mostrar para vocês que tá com lona assim, é para ser uns banheiros, tipo com aqueles vasinhos de chão assim e tal. E por incrível que pareça, não tem um cheirinho lá. Não tem cheiro de nada. E é um sistema ali, acho que para tomar banho também. Só que a gente não sabe há quanto tempo aquela água tá parada lá. Mas acho que é o lance lá para se lavar também. Eu não sei, de repente montar a barraca aqui, ó, que tá bem fofinho, ó, plano. Ou lá mesmo onde a gente achou, só que daí a gente vai ficar bem na frente do banheiro, né?
atrás ali daquele, embaixo daquele telhado. Tá bem fofo lá. Só que se a maré subir, Pois é. Olha, aqui a gente pode deixar bem retinho, ó. Vai ficar, Acho que aqui é uma boa, né? vai ficar bem bom, ó. A gente faz a terraplanagem, ó. Nem precisa muito. Pode ser? Fechou então, vamos montar a carpita. Só aqui que tá tampando os buracos. Quer? Tu foi tampar aquele buraco. Não, tô planeando já tô planeando. Vamos montar a carpita e vamos tomar um banho de mar. Depois a gente vai tomar um banho de garrafa e assim por diante. O puxadinho tá montado, tudo pronto, já descarregamos tudo. Já tá tudo aí dentro da casinha. E agora a gente vai dar um tibum. Onde que eu vou ter minha chave? Eu acabei de te alcançar, eu chaveei a moto e te dei a chave. Não, a tua e a minha. Acabei de te alcançar lá dentro. Já chaveei. Tá dentro da barraca. Da barraca não, do puxadinho. Nós vamos ali dar um tibum, refrescar a mente um pouco. E já voltamos. O mar não tava bom pra baleias. Não tava bom. A água lá era bem estranha, assim, bem escura, mega escura. Tinha as ondas, elas batiam e levavam a areia, assim, tudo. Mas é um tipo um lodinho. E aí também tinha um cara recolhendo rede lá e tal. Daí a gente só se molhou as pernas um pouquinho. E agora estamos aí tomando um banho de roupa. Ou seja, banho tipo quase que completo de roupa. Passa sabonete por baixo da blusa, deixa correr a água para enxaguar. E é assim que tá sendo. Lava sovaco. Ai, isso eu nunca fiz, acho que na vida tomar banho, tipo banho de mangueira ou assim, mas banho de roupa Com a roupa. não. Ó, tinha até uma mangueira aqui pra instalar. Estamos aí se lavando um pouco e aí já estamos prontos depois. Eu acabei. Já? Tem a minha vez agora. Olha isso, o Gu pedindo se eu abrir bem a torneira. Olha aqui, ó. Ela não abre mais. É o que tem. Eu acho que a água tá acabando. E ele tá cheio de shampoo e sabonete no corpo. Ai, meu Deus. Você não racionou a água. Pera que olha. Eu tenho... Opa, nossa, a câmera tava... Pera que eu tenho a solução. Eu guardei 1 litro de água. Quero ver me enxaguar com esse litrinho aí. Vai ter que se enxaguar com esse litro. Vamos, a gente pode ir atrás de água. Um pouquinho mais aqui. O rosto foi. O rosto e o cabelo, pelo menos isso, né? Ai, acabou a água e o Gu não conseguiu terminar de se lavar. Mas falta bem pouquinho. Faltou mais as pernas, tipo, aqui, pra se enxaguar. Ai, que susto! Ai, meu Deus. Eu só vi alguma coisa chegando em mim. É um borboletão. Não Que chega a ser uma susto. borboleta. Mas agora a gente vai ver se a gente acha um pouquinho mais de água e tá tudo certo. Eu vou rapidinho ele me trocar na barraca. Tá. Aí a gente vai atrás de água. É. O mar não tá pra baleia hoje. Ah, pior que eu vou encher os pés de areia até chegar lá. Tem que ir bem devagar. O moço ali vai mostrar onde... Ó, Gus, o moço vai mostrar onde tem água pro Gu terminar o banho dele. Ali atrás, ó, tem água. Talvez o Gu consiga terminar o banho dele aí mesmo, né? Thank you. Olha aí, ó.
completa. Conseguimos um lugarzinho pra se enxaguar, eles deixaram. E ainda estamos levando mais 2 águas de garantia pra Sim. quando nós chegar lá, Não. limpar os pés. Aqui é uma areia fininha, fininha, fininha E escura. e escura. E aí qualquer coisinha prende no pé e não sai, né? Não. Mas tá tudo certo, ó. Tamo de banho completinho Sim. e ainda 2 águas reserva. É isso aí. Oi, esse lugar aqui é muito, muito legal. Imagina isso aqui no final de semana. Pois é, tem E no fervo do verão. Tem um monte de barraquinha desativada, porque eu acho que não deve ser a temporada, né? E aqui parece ser a área de camping. Não exatamente. Será? É um parque, eu acho que tem os brinquedos das crianças. Mas que nem ele falou pra nós lá na frente, a gente podia, qualquer lugar que a gente achasse bom pra nós dormir, nós podíamos acampar. Sim, Mas como a gente gosta de ficar mais retirado aqui, é bem a muvuca da galera, né? sim. Mas o espaço Ah, é bem legal. tá top. E o pessoal daqui também é muito simpático, assim, gente boa. Sim. A gente tá curtindo bastante. E esse lugar aqui tem no Overlander, pra caso alguém vir pra cá. E amanhã chegaremos no maior templo budista do mundo. Sim, Falta 120 quilômetros, eu acho. sim. E a gente vai acordar bem cedinho, vai dar uma tocada até lá, pra daí chegar, sei lá, meio-dia, 1 da tarde e poder visitar durante a tarde lá. Sim. É uma coisa que a gente estava conversando agora é que a gente não pediu o preço do almoço antes de comer. Verdade. E nossa, como aquelas pessoas eram gente fina e honestas. Eles podiam cobrar, por mais que era barato, mas eles podiam cobrar tipo 30 mil de nós ia pagar, ia custar 10 reais, nós ia achar que era super barato ainda e ele ia estar cobrando o dobro do valor, né? Sim. 30, 45 mil, porque a gente realmente não pediu valor, às vezes a gente se esquece de uns detalhes, né? Mas isso é uma regra do rolê que sempre tem que pedir o valor antes. Sempre. E aí no fim, não, eles foram super honestos, assim, e, cara, Nossa, que louco. Nossa, eu E podia jantar aquela sopinha hoje de novo. Era muito gostoso, nossa. o Gu gostou bastante. E tu não? Eu gostei também. Então. Era muito boa. Aquele caldo era muito bom, né? Nossa, tinha até amendoim dentro, era incrível aquilo, não sei explicar. Era muito bom. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Ok, bye bye. Tchau. Ai, ai. Não. Cada dia uma emoção. Mas tudo certo. A gente sempre acha que é... A gente já tá ressabiado e daí a gente já acha que vai vir alguém incomodar. É que chegou um cara aqui, tá escuro já aqui, nós não chegamos, daí do nada chega o cara, né? Aí ele começou a falar, daí eu tentando dizer que eu não entendia ele. Aí ele veio aqui na barraca e começou a falar com a Ju. Olhando pra dentro da barraca E falando assim, daí eu puxei o telefone e tentando dizer pra ele, não, fala aqui no tradutor, né, tipo, apontando, ele não tava entendendo. Daí eu traduzi, né, dizendo, fala aqui que eu consigo te entender, né. Aí beleza, daí a primeira coisa que ele fala assim, que evento que está acontecendo aqui? Aí eu pensei, pronto, vamos se azedar de novo. Tipo, que evento que tá acontecendo aqui? Aí... daí nisso ele já começou a falar coisa assim, sem o tradutor, né? Aí eu me liguei, daí eu disse pra Ju, cata aí os ingressos, né? Aí enquanto a Ju pegou os ingressos, daí eu expliquei pra ele, eu disse, compramos o ingresso lá e tal, e deixaram acampar aqui. Aí quando ele viu os ingressos dele, ok, daí tudo certo, né? Daí ele disse que ele é o vigia noturno, mas até o momento não pediu nada, então tá tudo certo, né? E não vai, acho, porque... Agora ele falou, espero que vocês gostem e tenham uma boa noite de descanso. E tudo. A gente já pagou, né? Sim, mas a gente já tá tão ressabiado que quando chega alguém já pensa, ixi, já azedou a paçoca de novo. Não é azedou, já moiou a paçoca. Só estender a toalha aqui e estamos prontos para entrar pro puxadinho. Nothing can break me,
nothing can break me.